Sim. Boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos de volta, geração 7. Estávamos com saudade. Agora são exatamente 20 horas e 20 minutos. Você estava ouvindo um louvor aí, Onde Houver Fé. Luiz Cláudio, maravilhoso. Tempos bons, varão. E a gente ouve essa música do Luiz Cláudio, aquece o nosso coração. Sempre comento com o Jean sobre esse louvor. Que bom que você está aqui. É uma alegria pra gente estar aqui com você mais uma vez. Ficamos uns dias fora, né? Porque estava tendo uma semana de oração aqui na nossa página. Mas logo logo a gente vai bater um papo mais, vai falar sobre isso, ajustar alguns detalhes. E Geração 7 está no ar, está de volta. E vou passar aqui para o nosso querido Isaac para fazer uma oração agora. Oremos então. Querido Deus, bondoso Pai, Senhor, de maneira especial estamos aqui para abrir sua palavra. Peço que o Senhor esteja aqui conosco e com todas as pessoas que estão assistindo essa live e também as futuras que vão assistir, Pai. Que o seu Santo Espírito venha estar conosco, nos dando entendimento e sabedoria, Pai. Usa-nos como instrumentos para a sua obra, para que a sua vinda seja abreviada, Senhor Jesus, por favor. Obrigado por tudo, fique conosco e nos guarde. Obrigado por esse sábado maravilhoso que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, amém. Agora eu vou soltar o microfone de todo mundo aqui. Agora solta o microfone, né? É isso aí, Camila, com você. Ai, eu tô meio presa aqui, ó. Ixi, e agora? Jean, ajuda isso. Socorre essa varoa aí. Me soltei. E aí, Camila? E aí, B, tudo bem? Tudo bem, B? E aí, você que tá em casa, que bom ter você aqui junto com a gente. Nós somos Geração 7. E você que tá aí também faz parte desse time aqui. Tem muita gente que já é figurinha marcada aqui, não é não? Verdade. Né? Tem muita que já faz parte da família. Então, se você faz parte da família, já sabe o que fazer, né? Já compartilha aí no seu Facebook. Vai lá também, compartilha já lá no seu canal, no seu grupo do WhatsApp da sua família. De repente, alguém tá precisando ouvir sobre a palavra de Deus, na verdade. Hoje nós vamos abrir essa Bíblia e vai fazer diferença na vida de alguém. Bom, hoje aqui vocês estão vendo que faz quantos dias que a gente não faz? 2 semanas? 2 semanas. 2 semanas. Dias, né? Eu tava com saudade. Eu também. Você também tava? E a Josi também, que ela sempre assistia. Nós vamos falar da Josi. Calma, né? Ismael. Spoiler. Olha lá. Então, vocês sempre vão ver aqui que sempre vai ter, assim, um rodízio de pessoas. Vai ter pessoas novas pessoas aqui na família Geração 7, na verdade. Então, aqui pra começar, ali atrás, quem começou foi o Ismael, meu marido. Tá ali atrás, nas câmeras, ali na parte da mídia, né? Nosso soundman. Né? Nosso soundman. Não, merecia um efeito agora, né? Ah, verdade. Vai, Cadê? Fala de novo, vai. O nosso soundman. Soundman. Uau! Ali atrás da câmera a gente tem o nosso cameraman, o nosso Isaac Mendonça. E aqui o nosso aqui atrás de mim, a nossa menina da mídia, a Andreina. Sentadinha ali no sofá fazendo um trabalho maravilhoso. Andy Santana. Tá bom, já chega de efeito. A Andy faz um trabalho maravilhoso aqui. Pra vocês que não sabem, ela faz um trabalho de compartilhamento em muitas páginas do Facebook. E aproveitando, viu, Jean, que ela faz esse trabalho aqui, eu convido você que tá onde agora, tá conectado, compartilha também, para que outros amigos aí das suas redes sociais também possam ter contato com o que a gente vai falar hoje, que é um tema muito bom. Comenta, que aparece bastante exatamente. Aí, tá bom? E compartilha também em grupos que você tem aí. Você tá vendo aqui embaixo, tem assim uma parte assim, compartilhar no seu feed, no seu story e também em grupos. Aí você também compartilha em grupos. É muito legal. Faz parte desse ministério, viu? Quem é essa menininha aí do seu lado? Não sei. Quem é você que tá aqui do meu lado? Eu sou Alice. Isso mesmo. Alice também, a nossa figurinha marcada aqui, também faz parte do Geração 7, né, Lica? Vai lá, ela tá vendo se tá tudo nos conformes, entende? Ela faz parte do apoio. Tá falando lá, ela comenta, nossa comentadora. Vai lá, Alice, volta lá. Bacana. Aqui
Isso, vai apresentar a mesa aí. Aqui atrás, aqui do meu lado, quem nós temos? Por favor, se apresente. Luiz Fernando, Fogo. Nando Manchas. Patrocínio. Patrocínio Mais uma vez. Nando Manchas. Foi feito. Agora com Equio. Figura. Top demais, top. Sempre quando tá aqui, o Luiz tá junto, né? Não tem jeito, né? Fazer A o quê, dupla. né? Fazer o quê? Apresenta Tamo junto. então. Ó, hoje ele tava. Eu já cheguei aqui e falou assim: nossa, hoje tem Josi e Camila. Não vou falar. Não Vou vou até falar. deixar quietinho o microfone aqui. Deixa Vamos lá, eu Camila. Quem aproveitar tá na agora sua pra Na falar. minha frente, nosso âncora man, né? Jean Carlos, Demetrio Lopes. E ao lado dele, quem? 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 Que rufem os tambores. Ela. Olá, gente. Eu sou a Josi, irmã do meu irmão aqui, ó, do Jean Carlos. A senhora e a esposa Regis. do Regis, que de vez em quando tá aqui com vocês. É Dessa verdade. vez ele ficou em casa e eu vim aqui representar a nossa isso família aí. aqui. Cujo qual E tá possamos assistindo partilhar aqui. com vocês essa mensagem maravilhosa que possa trazer conforto a mim, principalmente, e a todos vocês. É verdade. Eu aposto que ele tá com o coração aquecido. Ele já até Será? mandou um Ele já coraçãozinho colocou aí várias aqui, ó. mensagens. Apaixonado demais. Mas, gente, se vocês. Tem uma semelhança, claro que tem, né? Mas se vocês vissem os dois em pé, aí você ia falar, são da minha família. Foi tudo miudinho. Vamos falar rapidinho, Jean. Quem tá aqui online Legal. com a gente já. Alguém me legal. apresenta, por favor? Vamos lá. Bacana. Me apresenta. E quem tá com vocês aí? É maravilhosa, linda. Para. Como se não conhecesse. Camila Boulon. Camila Bimbade, minha querida. Camila Bimbate. Minha nossa varoa. amiga. E quem tá online com a gente aqui, que Quem já tá aí? chegando, foi a dona Irene Bimbate, Oi, tia. vó aqui, tia da Camila e vó também do Isaac Mendonça, que tá com a gente aqui. Desejou também um feliz sábado aos irmãos aí da live Geração 7. O Rosimário, que é o nosso querido Regis, Meu maridinho. o Barão aqui também, entrou já soltando um coração aqui nos comentários. Uau. É, tá empolgado porque a varoa dele Olha, tá aqui comentando. hoje tem duas pessoas muito especiais aqui. Sim. Tem a Eu. Paloma, minha prima. A Paloma Batista. A Paloma e a Dudinha tá aqui Que também. legal, Duda. Saudade, Duda. Saudades, vocês são pessoas muito especiais. É um prazer ter vocês aqui hoje com a gente. Queria estar com o pessoal, com vocês, pessoalmente com vocês, para dar um abraço em vocês. É verdade. Olha só, quem tá com a gente também é o nosso querido Alessandro Moraes Brito, que Saudade pediu também. aqui orações por minha família e pela restauração do meu lar. E o Senhor pode todas as coisas. Amém. E com certeza Ele já está trabalhando nesse pedido de oração, meu querido irmão. E estamos com saudade de você e de toda a família, tá bom? Quem tá mais aqui também é a nossa querida Genilda, queridona Genilda. Good night. Good night. Oi, Ela tia. sempre vem aqui, hello, né? E ela tá aqui, já desejou uma boa noite pra gente aqui. Vasos de ouro, bom estudo pra todos, né? Ela sempre chega assim, vasos, né? Vasos de ouro. Estávamos com saudade de Genilda. A Simone Rodrigues, ela falou boa noite. Ela tá aqui com a gente também. Eu acho que ela deve ser amiga do Luiz. Sim. Ela e a Lu são madrinhas da minha filha. A Simone é uma queridíssima pra mim, assim. É como se fosse Seja minha irmã. bem-vinda. Que legal. Legal, Simone. Seja bem-vinda. Ela disse aqui que nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, Amém. me tirando dessa angústia do peito. Ela tá angustiada, provavelmente, mas eu tenho certeza que você entrou aqui com o propósito de Deus e Deus tem algo maravilhoso para falar com você. Fica com a gente, permanece que a gente vai falar. Hoje de um a mensagem é tema pra muito ela, especial. então. Exatamente. A mensagem, com É, certeza, é pra você. total, né? Bom, temos aqui o Luiz, eu acho que a Lili também tá assistindo. A nossa querida Rosinalva Sobral tá aqui com a gente, a mulher das guloseimas. Ai, gente, como eu gostaria de morar perto dessa mulher. Saudade da Rose. Um eu nem abraço falo pro mais. Marcião, né? O esposo da Rosinalva, as meninas. E ela disse assim, Jean, ó, maravilha, temos gatas. Uau! Temos gatas hoje. Obrigada. As gatas estão aqui, Ô, viu? Ismael, Oi. ninguém até agora comentou sobre meu cabelo, o corte diferente que eu fiz, né, Rosinalva? Você Ninguém nem fala. falou nada. Fiz um corte A gente diferente. percebeu que ele nem fez a maquiagem hoje pra estar Luzes, perto da né? gente. Esquece. Poxa, Hoje nós até- estamos de coadjuvantes aqui. Luiz Fernando tirou a barba, né? Isso ninguém percebe. A gente né? tem que vir todo mundo bonitão de camisa, assim, aí a Rosinalva presta atenção. Aí ela o pessoal compara, corre. né? Ah, fala sério. Vem até de vermelho pra chamar atenção, mas não deu certo. Ó, temos também o Luiz Carlos, que é o pai do Isaac também, falou que Deus esteja com Luiz. vocês e todos os ouvintes dessa live. Aí Deus abençoe. Aí a Simone falou assim, Lu, reze por mim. Nós estaremos orando por você também, tá, Simone? Que você fez pedido aí, eu tô reforçando aqui também.
A Duda, né, que a Camila confirmou aqui. Maria Duda, que bom ver você aqui. A Ana também, aí ela falou assim, paz do Senhor. Parisoto, né? A Ana tá aqui também. A Jane Mariane, feliz sábado, povo de Deus, amém. Jane é de Pouso Alegre, se não me engano, Olha, né? gente. Bacana. E tem uma pessoa muito especial aqui também, a Cari Demétrio, filha da dona Filhinha de Jana. mãe. Minha mãe maravilhosa. E falou aqui, manda o meu coração. É a mãe, a irmã, é tudo maravilhoso. Bom, A Gabizinha também, tá na live. Ali você acabou de escrever lá um papel lá atrás, a Gabi. a Gabi, A Raíssa Gabriele Olha que tá legal. aqui junto com a gente, minha linda. Amo bonitinha, você. que bom. A Nedir Carvalho também tá aqui. Boa noite, gente de Deus, que bom. A Paloma tá aqui, um abraço pra Paloma também, que A Deus abençoe. Nedia, se eu não me Seja engano, com é você. Rio das Ostras. Um abraço Um aí pra abraço, viu, Rio Nedia? das Que bom que você Ostras. entrou. Seja Bacana. bem-vindo. Gente de muitos lugares, né? Bom, é isso. Vamos dar continuidade então na nossa live. E aos poucos eu vou falando. Você pode comentar aí durante a nossa live, tá bom? Vai ser um prazer ler os seus Sabe quem tá comentários aqui também? A irmã do José Ayrton, a Lúcia Neves. Lúcia Neves, paciência. seja bem-vinda do Rio de Janeiro. Vou ter que tocar o cabo do meu microfone aqui também. Tem mais uma pessoa que entrou rapidinho aqui, Josielma. Feliz sábado. Sou de Pernambuco, da cidade de Panelas. Grande abraço, Josielma. Um abraço aí. Linda, Um minha mãe é abraço pra pernambucana, Panelas, olha né? lá. Feliz sábado, né? Nós vamos Amei ter que ir lá Pernambuco, fazer um Junta amei. Panelas, então, em breve. Isso. Deus abençoe Tem o povo de sangue Pernambuco. pernambucano, hein? Olha lá. É isso aí. Hoje o nosso tema então vai ser 4 lições que aprendemos com o sofrimento na Bíblia. Olha só, se você está sofrendo, eu tenho certeza que hoje Deus vai falar com você. Jean, lê essa introdução aqui, Jean. Isso aí. Na sequência, olha só. A palavra aflições, em geral, se refere a toda e qualquer tipo de sofrimento, dor e angústia. Perseguição, pestes, epidemias, doenças, dificuldades financeiras, trauma emocional, tudo isso e muito mais são aflições em potencial que enfrentamos. E hoje nós vamos falar sobre esse tema importante, né? Deus tem algo muito importante para falar com você nessa noite. Eu passo então a palavra para o nosso querido Jean. Muito bem, seja bem-vindo. Essa é a live Geração 7. Para nós é uma alegria muito grande ter você conosco nessa noite. Uma noite aí agradável, pelo menos aqui na cidade de Barra Bonita, interior de São Paulo. Lembrando, Camila, Camila, preste atenção em mim, Desculpa, por favor. opa, estou aqui, ó. Os nossos encontros, sexta-feira Às 8 horas da noite. e aos domingos. Também às 8 horas da noite. E no domingo nós teremos um tema sensacional que fala sobre a origem do mal. Sensacional. Isso é legal, hein? Então, anota aí. Será? Como é que aconteceu Como isso? foi, né? Você que está chegando aí, Josi de Panelas, né? Anote aí na sua agenda. Próximo encontro domingo agora, dia 11, às 8 da noite. Nós vamos estar estudando o que a Bíblia diz sobre a origem do mal. Fica conosco. Nessa noite, nós queremos conversar aqui com vocês sobre pelo menos 4 lições que nós podemos aprender na Bíblia referente ao sofrimento. E um tema, né, Camila Bimbati, bastante propício porque muito sofrimento. Demais, né? Estamos numa época agora, tá difícil, Grande, né, Josi? Seja Muito sofrimento. seja financeiro, seja um sofrimento mental, seja um sofrimento físico, né? Espiritual, porque os templos fechados, né? Eu particularmente sofro muito com isso. Né? Eu gosto, Camila, eu gosto de estar na igreja, né? Não me movimento pelo templo físico, mas gosto enquanto há essa possibilidade. Está em comunidade, né? É fantástico, é maravilhoso. Então, a gente vive hoje um momento onde o sofrimento ele foi potencializado de forma brutal. E é possível que nessa noite, você aí que está nos assistindo, esteja passando por um momento o qual tem promovido grande sofrimento à sua vida. E nós queremos convidar você a nos acompanhar nessa jornada espiritual através da Palavra de Deus, a fim de podermos aprender, Josi, lições através do sofrimento. Primeira lição que nós aprendemos nesta noite, Luiz Fernando. O sofrimento como fonte de motivação. Repete, por favor. O sofrimento como fonte de motivação.
E aí, Camila? Como é que é um negócio desse? Como Peraí. que o sofrimento pode promover motivação? Como assim, gente? Estranho, Quem né? é feliz tendo sofrimento? Ah, é muito verdade, difícil. né? Quando a gente está na parte do sofrimento, não é fácil. Difícil enxergar a motivação. A gente Né? enxerga tudo, menos motivação. Motivação pra quê? Pra chorar, só se for, Só. né? Pra ficar na cama. Queridos, Jesus Cristo não nos enganou, né? A palavra de Deus ela é clara, ela é transparente. E eu quero convidar você a abrir o livro de João. João é o 4º livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo 16, versículo 33. João 16, 33, onde o próprio Jesus Cristo traz para nós o pontapé inicial para esse bate-papo, Camila. O que ele tem aí pra falar pra ele gente? estava conversando com seus discípulos e apresentando uma série de circunstâncias que viriam a ser, culminando inclusive com a sua crucificação, sua ascensão aos céus. E dentro desse contexto, Camila, Jesus diz: tenho-vos dito estas coisas, eu lhes falei tudo isso para que vocês tenham paz em mim. Interessante, Josi, que a paz é em Jesus. A paz que a palavra de Deus nos apresenta nessa noite, ela é uma paz fundamentada na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Ao contrário... Então, sem Jesus você não tem paz. Não tem paz. Ao contrário do mundo. Porque muitas vezes, Camila, nós fazemos um prosélito para ganharmos coisas a fim de alcançarmos paz. E quando alcançamos e ganhamos essas coisas, entendemos e percebemos Me lembra também que a aquele paz verso, não né? se encontra lá. A minha paz vos dou, Não como o mundo. não como o mundo, né? Então Jesus, ele traz para nós nesta noite, dizendo o seguinte: eu lhes falei tudo isso para que vocês tenham paz no dinheiro, na cura, na fama, no sucesso. Não, para que vocês tenham paz em mim, Jesus Cristo. Ele continua dizendo: aqui no mundo, Luiz Fernando, vocês terão aflições. Interessante, Isaac, que ele não disse, olha só, é possível, há possibilidade de você ter aflições. Não, José, ele afirmou: no mundo tereis aflições. Eu imagino, Luiz Fernando, que se Jesus tivesse terminado essa declaração nesse momento, quão trágico, quão desesperador seria a condição dos discípulos e a nossa condição hoje. Mas ele continua dizendo: mas animem-se, pois eu, Jesus Cristo, venci o mundo. Amém. E na autoridade que a palavra de Deus nos confere nesta noite, nós viemos aqui para dizer para você que é fiado na vitória de Jesus Cristo, que eu e você também podemos e seremos vencedores. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Glórias a Deus por isso. Por quê, Camila? Porque o sofrimento neste mundo não é uma exceção. Não. Sofrimento neste mundo é uma realidade, é a norma. O mundo jaz do maligno, né? Ou seja, bom, nossa, é claro que nós temos os nossos anjos aqui, eles estão... A gente vive numa realidade, mas a gente também sabe que tem o sobrenatural, e a gente está em guerra, né? Ou seja, temos anjos caídos pelo mundo inteiro, ou seja, então não é uma festa, é guerra. A guerra, ela não gera felicidade, a guerra, ela gera a tristeza e tudo isso, o sofrimento que a gente tem falado, né? Mas você falou algo sensacional. Você falou que em meio a tudo isso há o sobrenatural. Sofrimento aqui não é exceção, é a norma. Mas, de acordo com a palavra de Deus, nessa noite, Geração 7 veio para dizer para você que o sofrimento não é o fim. E é diferente do que o mundo ensina e muitas religiões ensinam. Porque há muitas religiões que ensinam que se a gente tem Jesus, a gente não tem problema, não tem tristeza. Pelo contrário, a palavra de Deus fala que no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Tem Se de o próprio bom Jesus ânimo. falou isso, se os discípulos, todos eles passaram por privações, por provações grandes, quem somos nós, né? A gente costuma falar aquele ditado, né, que não se chuta cachorro morto, né? O diabo, ele não vai chutar cachorro morto. Ele não vai chutar quem tá morno ali, quem não quer saber de nada. Ele vai chutar quem tá nativa. Na verdade, quem é que tá lutando pra ir pro céu
e tentando levar outros também pro céu para encontrar Jesus. Acho que o grande X da questão, na verdade, não é em si a aflição, mas você estar com Deus nesse momento, né? Essa é a Porque diferença. quando você tem a aflição, todos temos aflições todo o tempo, na nossa vida, é no trabalho, é na vida pessoal, é na rua, andando de carro, você vai passar por um momento difícil. Mas se você estiver em comunhão com Deus, tiver com a sua vida fincada aqui, fica bem mais fácil de superar, bem mais fácil. É uma paz que não tem como descrever. Não. Jean, essa semana a gente tá falando disso, eu já vou entrar já. Semana passada eu perdi minha tia, né? Muito, 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 muito chegada, minha segunda mãe. E foi muito difícil, né? Mas ao mesmo tempo que doía, a gente tinha algo dentro da gente que a gente, assim, que era incapaz. A gente é incapaz, não tem palavra. Era uma paz, um descanso. Exatamente por causa desse versículo aqui. O Jean falou bem. Se tivesse parado só aqui no mundo vocês terão aflições. Que desânimo, Que né? desânimo. Mas quando ele fala que, mas animem-se, ou seja, ó, continua aí, ó, vai animando, porque eu venci o mundo. Se eu tô em Jesus, eu venço o mundo com ele. Amém, Glória a louvado Deus por seja. isso. E aí eu falando com as minhas primas, né? A minha prima Paloma, ela tá aqui assistindo, ela fala assim, Camila, eu não sei explicar. Eu não sei explicar, mas eu tô sentindo, o que eu tô sentindo é uma coisa assim, é inexplicável. E aí a gente vê que a Bíblia fala que é a paz que excede todo entendimento. Excede o que excede é aquilo que a gente não consegue mesmo. Inexplicável. É inexplicável, né? É algo que geralmente a gente fala, é algo indizível. E essa paz, ela não vem do homem, ela não vem de coisas, né? Essa paz, ela vem do sobrenatural de Deus, ela vem do divino. E a saudade vai sempre continuar, né? Sim. A lembrança vai sempre continuar. Mas quando Deus dá ao nosso coração, faz a gente prosseguir. Exatamente. Prosseguir, porque a gente tem um alvo. É isso. E aí quando Jesus ascendeu ao céu, ele falou assim, olha, eu tô indo, mas eu tô deixando o Consolador. O Consolador, ele consola, ele abraça, ele enxuga as nossas lágrimas, ele nos anima, né? Então, foi uma semana muito difícil, mas o que aconteceu foi algo muito difícil. Eu acredito que muitas pessoas, é engraçado, né? Porque muitas pessoas estão passando pela mesma coisa que a gente tá passando, né? Às vezes outros casos, mas a gente sente quando é com a gente, né? Então, assim, se você aí que já perdeu alguém devido, enfim, sossega o coração, entrega nesse momento a sua paz. Pede para Deus te dar paz, na verdade, né? Entrega agora a sua vida. Fala assim, Jesus, eu quero vencer com o Senhor, então preciso estar junto contigo. Envia aí o seu Consolador para consolar meu coração agora, porque tá difícil. Fala real para ele que ele te atende. É a paz que excede todo entendimento. Só ele pode dar. Não é a gente falando aqui que você vai ter a paz. Não. A gente tá falando o que tá na Bíblia. E se a Bíblia tá falando, a gente não... Quem é a gente para falar algo ao contrário? Então, se essa é a promessa, que ele venceu o mundo, amigo, tenha fé. Você venceu junto com ele. Interessante, Camila, que você falando aí me fez lembrar aqui do Salmos 34, versículo 17, versículo 6 também, né? Mas vou ler o 17 aqui, fala assim, Salmos 34, 17 fala, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Interessante que o salmista não diz que livra dos problemas, mas sim das angústias que os problemas ocasionam. Então, o que nós queremos dizer para você nessa noite? Que a aflição é uma realidade, ponto. Sofrimento, a morte, a perda, o desemprego, a dor, a fome, são realidades e nos impactam, sim, ponto. Mas nesta noite, na autoridade que a palavra de Deus nos confia, nós viemos aqui para dizer para você que mesmo em meio a essa circunstância, seja ela de dor, seja ela econômica, não importa, de bom ânimo, porque Jesus Cristo venceu e fiado na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, nessa noite também podemos ser mais do que vencedores. Amém. E dentro desse contexto, José, há um relato na Bíblia de um pai que perdeu seu filho. E mesmo em meio àquela circunstância de dor, de aflição, ele sabia em quem ele cria. E eu convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel,
Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 18 a 24. Eu vou pedir para a Josi ler para a gente, por favor. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 18 a 24. Você abre a sua Bíblia, o seu smartphone, seu computador, não importa. Acompanha, a Rosinalva, anota aí no seu caderninho, vale a pena ter isso com você. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 18 a 24. Vou pedir para a Josi ler para a gente, por favor. Aqui vem contando de Davi, né? Davi e Batseba tiveram um filho, e o filho ficou muito doente, muito doente. E aí no verso 18 fala: 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Tá ruim? Tá. Desliga. Alô? Saindo agora? Agora tá. Beleza. Então aqui vem nos contando sobre a história do filho de Davi. Davi tinha casado com Batseba e eles tiveram um filho, e esse filho ficou muito, muito, muito doente. Então no verso 18 fala assim: 7 dias depois a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste, choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? E Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe? Talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas, agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou. Fantástico nessa declaração. Inexplicável muitas vezes essas palavras aqui, né? Tem um amigo nosso que ele diz o seguinte: problema sem solução, solucionado está. Enquanto havia esperança, enquanto havia vida na criança, não importa o estado de gravidade que a criança se encontrava, enquanto havia esperança, Davi se movimentou. Sim. Davi clamou, Davi jejuou, Davi chorou, né? Davi implorou a Deus. Mas a partir do momento que a criança morreu, Davi entendeu que nada mais do que ele fizesse poderia ter efeito prático. E diz que a partir do momento que ele ficou sabendo da morte da criança, diz que Davi se levantou, trocou de roupa, tomou um banho, trocou de roupa, foi à igreja, adorou a Deus, se alimentou e foi namorar com a sua esposa. É algo assim bem diferente do que normalmente a gente quer fazer, né? Normalmente a gente quer continuar lambendo as nossas feridas por muito tempo, né? Alguns se permitem parar com a vida, mas nós aprendemos aqui nessa noite, queridos, que o sofrimento ele tem que ser uma fonte de motivação a cada um de nós, até mesmo em respeito àqueles que acreditam em nós, em respeito àqueles que por algum motivo nos deixaram, mas nos amavam, né? Então, não tem como eliminar a dor sofrida, ponto, não tem. Mas é preciso continuar, Camila. E a diferença aí, Jean, é que ele tinha uma amizade com Jesus tão grande, mas era tão grande a amizade dele com Jesus, que ele sabia que
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo a morte do filho. Até a morte, porque todas as coisas, as ruins e as boas, cooperam. Você quer saber? Então, com essa amizade que ele teve, ele confiou e colocou Descansou, né? a sua tristeza nas mãos de Jesus, né? Talvez se isso não tivesse acontecido, talvez Davi ele não teria entendido totalmente o plano de Deus, né? O pastor ele falou algo pra gente semana passada que às vezes Deus usa assim esqueci a palavra que ele falou, mas eu vou falar a palavra que veio na minha mente, que eu acho que é muito parecida, que Deus usa de chantagem. De uma forma boa, assim, sabe? Para atingir o coração da pessoa, porque Deus ele é longânimo para que ninguém se perca, não é verdade? Às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não tá nem preparado, mas aí a gente só vai entender depois, né? Porque é incrível como uma doença, como uma morte, ela pode fazer com que as pessoas se voltem para Deus, né? Tanto da pessoa que está doente, a pessoa que está a ponto de morrer, como também das pessoas ao redor, como elas se voltam para Deus. Esse também é um canal, né? É um canal de Deus Jesus usa, né? entrar no coração. Sofrimento como fonte de motivação, não importa o motivo do sofrimento. Sofrimento é sofrimento, né? No caso aqui de Davi foi a morte. Aí quando você vai no Salmo 118, no Salmo 116, no versículo 15, o próprio Davi diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Isso aqui é declaração de alguém, Luiz Fernando, que sabia em quem ele cria. Isso aqui é declaração de um camarada que tinha relacionamento com Jesus. Por isso que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu, Jesus Cristo, venci. E diante dessa crença, Davi pôde declarar: a vida do meu filho, ela é preciosa aos olhos do Senhor, né? E quietou o coração. Eu acho que você falou, eu acho que a principal palavra que você falou foi relacionamento. Nós temos que ter um relacionamento incrível com Jesus. Não é só um bom dia, uma boa noite para ele te acorda. Não, é o dia inteiro. É durante o dia, o tempo todo, ter um relacionamento. Aí a gente consegue devagarzinho ir superando as coisas. Né? Nós convidamos você a desenvolver um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. Se houve um tempo em que isso fosse uma necessidade, o tempo é agora, né? Através do estudo da palavra de Deus, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Quer ter essa experiência como a experiência de Davi, um camarada que mesmo em meio ao luto, ele conseguiu encontrar forças para prosseguir? É na palavra de Deus, unicamente por Deus e através de Deus, que eu e você nessa noite podemos ser mais do que vencedores. O sofrimento, Luiz Fernando, ele também tem uma proposta didática, né? A Camila pincelou alguma coisa nesse sentido. O sofrimento muitas vezes se tornam testes para nos avaliar diante das circunstâncias que vivemos. Por exemplo, Luiz Fernando, Mateus 7, 24 a 27, ele ali mostra que o sofrimento, muitas vezes ele vem para testar a sua força e a sua estrutura, José. Que tipo de homem, que tipo de mulher você realmente é, né? Luiz Cláudio já canta: como é bom ser cristão quando tudo está bem do seu lado. Aí é maravilha, né? Aí eu sou um super-homem, né? Eu sou uma super-mulher. Mas é na hora que a chapa esquenta que a gente mostra quem é e quem não é, né? E o próprio Jesus Cristo declara, Mateus 7, 24 a 27. O que diz lá, Luiz Fernando, para a gente, por favor? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia.
E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Interessante que é na hora da provação que nós sabemos realmente quem é e quem não é, né? E aqui Jesus diz que todo aquele, pois, que ouve e põe em prática as minhas palavras. Então, Camila, o que eu aprendo? Não basta somente conhecer a vontade de Deus. Nós estamos aqui falando de teorias, mas é imperativo que você pratique. Viva, né? Viva. E eu creio que isso foi a diferença na vida de Davi. Davi não somente conhecia a palavra de Deus, mas ele vivia a palavra de Deus na sua vida. Ele acreditou que ele vai reencontrar o filhinho dele. É por isso que ele seguiu. Então ele construiu a sua casa sobre a rocha. Exatamente. Que nesse caso significa Jesus Cristo. Tempestades mil, né? Interessante Muitos que não problemas. impediu, né, Júlio? O fato Não. dele ter construído a sua vida sobre os problemas vieram. Porque a palavra fala, no mundo tereis aflições, Aflições. mas tem de bom ânimo. Eu Então, venci o mundo. se porventura, em algum momento você ouviu que estar com Jesus é sinônimo de não ter problemas, isso é mentira. Tá? Isso aí é uma falácia diabólica. O cristão tem provação sim, não é isso, Digenilda? Muito. O cristão passa pelo deserto sim, passa pelo vale, mas olha só, uma coisa, Camila, é você passar pelo vale sozinho. Outra coisa é você passar por esse mesmo vale tendo Jesus Cristo. Amém. Porque onde há Jesus, Vaso, posso ouvir um glória? A esperança. Glória a Deus, Vaso. O Amém, coração está por aquecido isso, aqui. Amém. Camila, Oi. o sofrimento também, como proposta didática, ele vem muitas vezes para testar a tua fé. Porque é muito fácil, né? Quando tudo tá bacana, não é isso? Bom, né? Você tá no salto, aquele vestido bacanão, cabelo nos trincos, não é isso, Rosinalva? Mas de repente, quando isso deixa de ser uma realidade, aí é que a gente mostra realmente no que e em quem está fundamentada a nossa fé. Porque dói, né? Abala. E Qualquer... às vezes a gente às vezes fica meio assim, abalado, descrente, desacreditado, cético. né? Perde o chão, É né? estranho. Isso. Mas aí, de repente, assim, você vai sentindo que Deus vai trabalhando É maravilhoso. ali, vai te erguendo de um modo maravilhoso, Quando se coloca, que aí né? você se coloca nas mãos de Deus, se rende, né? Fé. Rende aos pés de Cristo. E aí você pode abrir lá a sua Bíblia, lá em 1 Pedro 1, 6 a 7. Fala assim. A minha versão fala assim: portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Amém. Amém. Tem uma música muito bonita do Estevão que ele canta assim. Deixa eu ver. Até coloquei aqui porque é muito bonita. Que ele fala. Ele canta assim: o fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a provação. Ou seja, conforme a gente vai passando pelas provações, a gente vai ficando mais forte. Elas não vão diminuir. Elas não vão diminuir. Muitas vezes eu e o Ismael, a gente tem muita aprovação, acredito, como todo mundo. E quando não é ele que tá cabisbaixo, sou eu, e aí um vai levantando o outro. Vai levantando, né? Quando os dois estão, aí os amigos, as famílias levantam a E gente. aí, igual os batimentos cardíacos, né? É. Se ele estiver retinho, filho, você já morreu, né? Já era. Ele tá sempre assim, um pra cima, pra baixo, pra Mas cima, pra baixo. exatamente. São os momentos nossos, né? Exatamente. Mas aí você vê assim, né, que esses momentos, eles produzem a esperança. Perseverança, A né? perseverança. Porque você
a gente que tem a Bíblia como regra de fé, como a palavra de Deus, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Então, quando a gente passa por isso, a gente quer que Jesus volte logo, porque você não aguenta mais. A gente já leu o final da história, né? Eu tô a ponto de falar, eu tô a ponto não, né, de falar, porque eu já tô falando. Jesus volta lá porque eu não tô aguentando mais. Ou seja, então assim, se eu tivesse num bem bom, talvez eu não estaria pensando isso. Sentir a Entende? necessidade, né, de Deus nos corações, Exatamente. da volta dele. Então é realmente muito difícil. Realmente nós precisamos do Espírito Santo. Nós somos pobres de espírito e a vida do cristão ela é cheia de alto e baixo. Então não pensa que só a sua vida tá lá embaixo. Não. A nossa vida ela é assim, ó, pra gente lembrar que quando a gente estiver lá embaixo, quando a gente olhar pra cima, a gente vê Deus. Quando a gente estiver lá em cima, é porque Deus nos ajudou a subir toda a montanha. Mas é ser humilde, é ser humilde de coração, e depender totalmente da palavra de Deus. Tem uma história bem legal no livro de Gênesis, que é a história de José, e nós estávamos comentando aqui, antes de iniciar a live, a gente passa o tema, e ali diz que José foi um homem muito importante no Egito, né? O segundo abaixo de Faraó, só que José não era egípcio. José era de Canaã. E José, ele deu ordens para que, quando, em algum momento, porque ele acreditava na promessa, o povo de Israel deixasse o Egito, que era para que os seus ossos fossem levados, porque José sabia que não pertencia ao Egito, ele pertencia a Canaã terrestre. O que eu aprendo com isso, Camila Bimbate? Você não pertence a esse mundo de Genilda. Amém. Você está aqui somente de passagem. Nós somos forasteiros. A pátria que nos aguarda não é desse mundo, Camila Bimbate. É onde a morte não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Novo céu, nova terra. E muitas vezes eu acredito que o sofrimento muitas vezes nos leva à derrota, porque nós pontuamos a nossa vida, Ismael, como se ela se resumisse somente a isso. E Paulo diz o seguinte, que se a minha fé em Jesus Cristo, ela só se resumia a esta terra, eu sou o mais miserável dos homens. E Romanos 8,18 fala assim, ó, pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória em nós que há de ser revelada. Não, e tem fé, e tem sofrimento maior do que o que Jesus teve. Ele provou pra gente que é possível, né? Aliás, tudo que a gente passa, se a gente passa, foi porque Jesus provou que é possível. Ele morreu a pior das mortes. Ele sofreu a pior das dores. E não merecia. Isaías 53 fala sobre isso, né, Camila? Sobre esse aspecto. Hoje a gente já fica... a gente já fica tão tocado com a morte de um inocente. Imagina sobre a morte de um inocente que levou a culpa de todas as pessoas ruins Que mereciam sobre ele. Então, assim, a justiça, como fala para isso, assim, olha, a justiça humana não existe. Todo esse sofrimento, ele só vai acabar, a justiça, o mal vai acabar, a corrupção vai acabar. Não adianta a gente esperar que algo bom vai acontecer e tudo vai virar mil flores. É interessante não. que a gente não tem mais essa esperança aqui nessa terra. Não, eu não tenho. Desacreditado com tudo. Eu não tenho. Não tem mais essa esperança. Eu não tenho. E aí eu tava falando pro Jean que Jesus, ele fala que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. O jugo é aquele que os bois usam, né? Pedaço de madeira, né? Que é colocado em cima exatamente. do lombo dos bois, isso, né? e aí são dois, né? Fica um na cabeça de um, o outro na cabeça do outro. Pra quê? Pra dividir o peso, né? E aí quando Jesus fala assim, o meu jugo é suave, o fardo é leve, é porque ele tá carregando junto com você. Uma cabecinha tá aqui, que é a sua, e a do outro lado é ele, porque ele tá te ajudando. E lembra também aquela poesia que tem, né? Que quando a pessoa andava, né? Do lado tinha as pegadas de Jesus, né? E em alguns momentos só tinha uma pegada.
que era o próprio Jesus carregando no colo, né? Nossa. E graças a Deus por Maravilhoso. isso. Graças a Deus. O sofrimento também, dentro dessa proposta didática, Isaac, ele também serve para testar a nossa motivação e o tipo de trabalho que a gente executa. Porque é aquilo que eu falo, né? Quando tudo está tranquilo, bacana, é fácil, Beleza, né? né? Agora é na hora da provação que a gente vê se aquilo é feito com reclamação, de qualquer jeito, né? E dentro do aspecto espiritual, a palavra de Deus nos traz também um alerta nesse aspecto. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 3, 12 a 15, Isaac. O que diz pra gente aí, meu amigo? Por favor. Diz assim: E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Legal, hein, Darcy? O versículo 11 diz que o fundamento é Jesus. Então, a provação, ela vem, o sofrimento, para mostrar que tipo de relacionamento realmente você tem com Jesus. Hoje a gente vive muito a época da teologia da prosperidade, né? Você vem a Jesus que os seus problemas serão solucionados. Mentira. E a pessoa pontua, né, o seu relacionamento com Deus em cima de bênçãos materiais adquiridas, né? Totalmente diferente que a Bíblia Totalmente ensina, né? diferente. E aqui Paulo está dizendo, Josi, que vai chegar um tempo, um momento em que o sofrimento ele vai como refinar, ele vai purificar, ele vai mostrar realmente quem é quem. E pasme você, Camila Bimbate, nós estamos vivendo um momento hoje onde muitos que se dizem cristãos estão desesperados. E não só desesperados, como estão completamente derrotados. Sendo que a palavra de Deus, Luiz Fernando, nos traz aspectos que vão acontecer e que estão acontecendo, mas traz um alento para a gente. Por exemplo, você vai lá em Lucas, olha só, Lucas, terceiro livro aí do Novo Testamento, Lucas, capítulo 21. Jesus ali, ele falando sobre os finais dos tempos, sinais, né? Dificuldades, nações contra nações, pestes, violência, tal. No versículo 28 do capítulo 21 de Lucas, Jesus fala: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, ficai triste, é isso, Camila? Não. Ficai provado, Não. desesperado, derrotado? Não, ele diz: exultai, alegrai, levantai as vossas cabeças, porque a volta de Jesus Cristo, o teu livramento, o meu livramento, o nosso livramento por Deus se aproxima. Amém. Glórias a Deus Glória por a isso. Deus, né? Queridos, a palavra de Deus nos chama, nos convida para uma jornada de fé, porque isto é fé. Isso é fé. Aos olhos dos homens, diz que o Evangelho é loucura, né? Aos olhos dos homens, o Evangelho é loucura. Porque como que pode, Ismael, em meio a esse caos, a essa circunstância que vivemos, como que pode a Camila ainda estar glorificando a Deus? Ainda estar cantando, ainda estar se movimentando numa sexta-feira à noite para dar uma declaração pública, uma semana depois de perder uma tia querida, para dar uma declaração pública dizendo para você: vamos nos movimentar. Tristes, é verdade, sofridos, é verdade, chorando muitas vezes, com certeza, mas vamos nos movimentar, porque à nossa frente vai Jesus Cristo, o grande comandante, aquele que nunca perdeu uma batalha. Fala, Vaso. Só ia comentar que tem um hino das crianças, do Daniel Littke, né? Minha Vida é uma Viagem, e ele fala que a matemática de Deus é uma matemática maluca. Quanto mais você dá, você ganha. É verdade, né? Então, ninguém explica Deus, Vaso.
Ninguém explica Deus. Por mais que a gente tente explicar os feitos de Deus, Ninguém explica ninguém Deus, explica. né? E há coisas Glória que a gente Deus só vai por isso. compreender na eternidade. Na eternidade. E nem Tem cabe como. a gente querer especular por quê, porque tem coisas que não foi Vamos revelado e entender. nem é necessário para nossa salvação, né? E até algumas provas que a gente passa é necessário porque Deus quer nos salvar. Temos alguém aí, um comentário, Val? Não, tem tanta gente que comentou Tem aqui que muito vai, comentário vai bom. fugir até um pouquinho assim. Ivanildo tá aí, na verdade? Ivanildo, lá da igreja, lá da cidade de Tiradentes. O pessoal tá comentando bastante, Deus é bom o tempo todo. Só falou bastante sobre o Vale da Luiz, Sombra né? da O Morte. Luiz disse assim: o inimigo faz de tudo para você cair, mas ele se esquece que o cristão verdadeiro, quando cai, ele não vai por causa da influência do mal, mas cai de joelhos perante Deus, clamando a sua misericórdia. Amém, Então, glória a tem muitos Deus comentários por bacanas isso. aqui, né? E o cair é do homem, Levantar de levantar é de Deus. Paulo caiu e O se Ivanildo é seu tio, levantou. Camila? Não, Ah, tá. O apóstolo Paulo caiu, se levantou e se transformou uma bênção. Mas existem pessoas que caem, se levantam e se tornam uma maldição. Por isso que Só nessa lamentam, noite, né? só lamentam, né? Por isso que nessa noite nós estamos convidando você a vislumbrar o sofrimento dentro da palavra de Deus, pela palavra de Deus, porque aí a ótica muda totalmente. Por exemplo, José, o sofrimento, muitas vezes ele revela quem é quem. Ele serve também para testar os seus relacionamentos, porque na hora que a chapa esquenta, Camila, que você sabe quem é tá quem. com você, né? Provérbios, o que Salomão fala sobre isso? Provérbios 17:17, o que diz lá? O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Interessante que a Bíblia fala que é amigos mais chegados que irmãos. Camila passou por essa provação semana passada, eu não estava aqui, estava viajando. Mas quando soube, eu entrei em oração por Camila, lá onde eu estava. E eu queria estar muito aqui pertinho dela, abraçando, porque eu sei, já passei por isso, e sei que é uma dor imensa, né? Mas então, clamei a Deus, que Deus estivesse com vocês, confortando. foi me levar bolinho. Gente, fui levar bolo na casa dessa moça, a moça não estava em casa. Fiquei tão triste. Mas Eu não acho vi que esse todos bolo, nós, viu? É uma pena. até hoje você não foi lá em casa. Tá bom, vai. Todos nós precisamos estar cuidando um do outro, né? É verdade, Estar ali Ju. junto, orando, porque é muito fácil nas horas boas, mas nas horas tristes você ter um amigo que você pode contar é tudo de bom. É por isso que Salomão diz que o amigo ele ama em todo o tempo, mas na angústia Nasce o irmão. nasce o irmão. Né? Não é surge, né? Nasce. Realmente, eu tenho certeza que muitos que estão nos assistindo, que estão aí passando por um grande sofrimento, seja ele pela perda de alguém, seja financeiro, às vezes o casamento acabou, o esposo disse que já não ama mais, foi embora com outra e tal. Eu tenho certeza que nesse momento, quando você se volta para Deus, Deus levanta alguém. Com certeza. E esse Sempre tem alguém, sempre tem alguém, né, que abraça, E que é acolhe. interessante, Magrão, que eu tenho uma amiga em São Paulo, a Dália, e nós somos em Tila, né? E aí eu vim aqui para Barra Bonita e ela ficou lá, e essa semana nós estávamos conversando, ela falou assim, filhinha, a gente quase não ia uma na casa uma da outra, mas eu sabia que você estava aqui perto de mim, que a hora que eu precisasse, eu podia ir na sua casa, Isso é né? amizade, né? Ainda temos, né? Porque na hora que precisa, ela liga o telefone, eu mando uma mensagenzinha. E a amizade é isso, né? A amizade é tudo, né? Felizes somos nós, que podemos confiar em pessoas cristãs, pessoas que têm conhecimento de Deus, que colocam a gente para cima. E para colocar para baixo, filho, tem muita gente. Muito, né, É Ju? verdade. Olha só, sofrimentos são testes para você avaliar a sua vida. Primeiro, sua força e estrutura, a genuidade da sua fé, a sua motivação e o tipo de trabalho, a qualidade de trabalho que você tem realizado. O sofrimento também vem para testar os seus relacionamentos. E Luiz Fernando, mas acima de tudo, Deus usa o sofrimento como um instrumento de lapidação de caráter. Olha só que coisa bacana. Como se fosse um grande fogo, né, para refinar, para purificar. Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5 fala sobre isso, Luiz Fernando. O que diz aí, por favor? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança,
e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém. E é interessante, Ismael, que a gente vai vendo um processo aqui, né? Paulo vai dizer assim, ó, também nos gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, olha só, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança, Camila. E Paulo afirma, Camila, a esperança não desaponta, porque a esperança é Jesus Cristo, porque o amor de Deus está derramado no seu coração nessa noite. Haja o que houver, esteja você passando o que você esteja passando nessa noite, sinta-se abraçado pelo amor de Jesus Cristo. Glórias a Deus por isso. Tem muito do nosso agir, né? A gente estava falando aí, eu fiquei pensando, né? Fiquei pensando, você falou assim, e essas pessoas, né? Tem gente que tá passando necessidade, porque perdeu o emprego. Outro dia a gente saiu, aí veio um rapaz e abriu lá, foi pedir alguma coisa pro Ismael, e abriu a vida dele pro Ismael. Alice. E aí muito triste, assim, né? Porque você vê, assim, pessoas e pessoas passando necessidade, sabe? Se hoje você passasse necessidade, você teria para quem correr? Será que você tem cultivado o amor na vida do seu próximo a ponto dele querer você perto dele e talvez dar a sua vida, da vida dele por você? Então é muito de nós também, né? Às vezes nós estamos fechados, tão fechados que a gente não deixa, além de a gente não deixar o nosso próximo, de não deixar Deus agir, a gente fala assim, nossa, mas eu não tô vendo Deus agir. Mas Deus age nas pessoas para elas agirem com a gente. Se eu não me abrir para isso, eu não posso ver a mão de Deus. Essa semana no grupo da igreja a gente recebeu um pedido, né? Que a senhora, ela perdeu a filha, perdeu o marido e o outro filho estava internado. Que dor, né? Exato. E ela começou assim a entrar em desespero, assim, colocando em dúvida a fé dela. Mas, gente, é muito difícil quando você está por esse vale da sombra da morte, né? Quando Jesus estava naquele momento de desespero ali no horto, sofrendo, que desespero, que desânimo, que muitas vezes as coisas ficam tão difíceis, você não consegue olhar além das nuvens, né? Eu falei com a minha prima, né? A prima, filha da minha tia, que descansou, e ela falou, Camila, eu sei, a minha outra prima, né? A irmã dessa que estava em paz. Ela falou assim, eu sei de todas as promessas. Eu sei que eu vou reencontrar minha mãe. Eu sei que minha mãe foi selada. A minha tia, ela sempre falou assim, quando eu descansar, eu quero que seja numa sexta-feira antes do pôr do sol. Faltava 10 minutos para o pôr do sol. e ela descansou no Senhor. E a gente falou assim, nossa, olha como Deus age. Ela foi selada. Até nisso a gente vê, sabe? E aí ela fala assim, mas você acredita que eu não tô sentindo? Eu não tô sentindo Deus. Eu não tô conseguindo sentir, não tô sentindo nada, eu só tô muito triste. Eu sei de tudo isso, mas eu não tô sentindo. E aí eu falei pra ela, como a gente falou lá, né? Jesus, ele sofreu o maior do sofrimento. Quando ele tava no Getsemane, ele se sentiu sozinho também. Tão afastado de Deus, se sentiu ali, né? Imagina, você não sentir a presença de Deus. Foi o que eu falei. Foi o que eu falei pra ela. Eu falei assim, Pri, isso é normal, porque Jesus sentiu isso. Ele sentiu tanto que ele até suava gotas de sangue. De tão difícil que estava a separação dele com Deus. Agora, essas pessoas que estão se separando dos seus entes queridos, Deus entende. Difícil. Ele entende. Ele entende. Tá ali do lado, né? E ele consola. E são aqueles momentos que eu falei, né? Carregando no colo. Carregando no colo. Só ele. Porque muitas vezes eu me vejo assim como Deus me colocando no colo, me fazendo um cafunézinho na cabeça. Delícia. Me abraçando ali para poder conseguir passar por aqueles momentos. Né? Eu só queria fazer um comentário sobre esse processo da provação, que o Luiz deu o texto aí, da importância, né? Que gera esperança. Porque eu entendo que não dá para cortar atalhos. Você quer ter esperança, você quer ter santificação, você quer ser transformado. É necessário, é a forma que Deus trabalha. Então não dá para você fugir muito. Você tem que passar por isso. Há momentos hoje, que você tem que confiar, né? Hoje eu estava no mercado e assim, eu fiquei assim, tocado com uma atitude minha. Eu até comentei com a Camila, porque assim, a gente está numa correria tão grande do dia a dia
Estresse que a gente acaba, às vezes, tratando as pessoas mal. E veio uma segurança, eu tava falando com a Camila no telefone, né? E ela tava me pedindo umas coisas pra comprar, tal, aquelas coisas, né, esposa? Só queria orégano. Eu não tava entendendo, falando com ela com aquela máscara, não tava entendendo nada. Então, eu tava sozinho no canto, eu tirei a máscara um pouquinho só pra falar. Imediatamente, a mulher chegou em mim e falou, moço, coloca a máscara, porque não pode ficar sem máscara. Eu falei, mas eu tô sozinho aqui no canto. E eu achei assim até um absurdo, porque eu só tô falando pra ela algo rápido. Então a gente acaba perdendo a paciência com muita facilidade, né? Então isso tocou meu coração, porque a gente precisa ser moldado. E Deus vai nos moldando de várias formas. Essas pequenas coisas não podem mais acontecer. Depois eu fiquei pensando, Senhor, me perdoa. Eu poderia ter falado, desculpa, moça, tudo bem, colocar na minha máscara, acabou. É a regra. Ela é funcionária, ela foi obrigada a fazer isso. Bom, enfim. É verdade. Atos capítulo 14, 22. Atos 14, 22 fala assim, ó, confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que por muitas tribulações, preste atenção, por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Queridos, a provação, ela faz parte sim da jornada do cristão, né? Deus a utiliza muitas vezes como um processo pedagógico, a fim de nos moldar, né? A fim de nos apurar. E me faz lembrar, Camila Mimbate, Atos capítulo 16 tem uma história sensacional. Sensacional. Que ali fala sobre Paulo e Silas. Esses camaradas foram espancados e foram lançados em uma prisão. Mas como assim? Eles não eram tementes a Deus? Eles não eram cristãos? Como é que foi essa história, né? Pois é. Exatamente. Uma moça, Satanás a possuía, e através dessa possessão ela fazia adivinhações. Paulo se incomodou com aquela circunstância, porque ela ficava ali, né, causando uma dificuldade ao trabalho que ele fazia, e Paulo repreendeu esse demônio. E essa moça perdeu o poder, entre aspas. Consequentemente, os seus donos perderam uma fonte de lucro absurda. Eles agora denunciam Paulo e Silas, e esses camaradas, eles são agora espancados, literalmente espancados, açoitados, e são lançados em uma prisão. Não em qualquer prisão, né? Porque a gente fala em prisão hoje, a gente imagina ali uma cela com grade e tal. Não, era um calabouço, né? Verdadeiros túmulos, né? Onde a pessoa era jogada ali, totalmente insalubre. E aí, Camila, aí Paulo e Silas se lamentando, chorando, reclamando, porque eles tinham todos os motivos do mundo. Eles poderiam fazer isso. Né? Poxa, Senhor, o Senhor abandonou. Senhor, o Senhor não está me vendo aqui nessa prisão, eu estou fazendo o seu trabalho. Poxa, já estou toda assim, ainda vou ter que ficar nesse lugar nojento. Estou cansado. É verdade. Não foi isso. Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos lá. Olha, então você abre lá em Atos 16, versículo 23 a 25, aí diz assim: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso, os colocou no cárcere interno, prendendo-lhe os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos ouviam. Quer falar? Cara! Precisa ter um pouquinho só dessa fé completa. Josi, isso é o que o Evangelho faz, ou pelo menos quer fazer na vida do cristão. Nós estamos falando de dois rapazes que foram espancados por fazer o bem, por fazerem a obra de Deus, são lançados em uma prisão. Eles tinham todos os motivos do mundo, Camila, para estarem desanimados, para entregarem o cargo, para amaldiçoarem a Deus, humanamente falando. Mas você acabou de ler que por volta de meia-noite, esses camaradas continuavam sendo um instrumento de salvação, porque o texto bíblico diz que eles cantavam, eles oravam, enquanto os presos ouviam. Olha só que testemunho. E aí, Dates?
Dati está quietinho hoje. Pega o microfone aí, Dati. E aí, peraí, Dati, rapidinho. Só deixa só, vem cá, senão vai sair, vem cá. E aí a gente tem uma música também, do Minha Vida é uma Viagem, que é de criança, que fala sobre isso, né? O Daniel Lid, que ele faz músicas. E aí ele sempre, só musiquinhas bonitinhas, assim, até que um dia ele tinha um menino que tinha câncer, e ele falou assim, mas por que você só faz música legal, assim? Porque a minha vida, olha como que tá. E Jesus comigo? E aí ele fez essa música, que ele falava como que é? Nem sempre tudo vai ser... Canta aí pra gente essa parte. Eu esqueci qual era. Paulo e Silas. Ah, tá. Nem sempre tudo vai ser bom. Como Então, é? mas eu Posso confiar em Deus, tá comigo todo tempo. vou Cantando. Oh, 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 oh. Então, nem sempre tudo vai ser bom, mas eu posso confiar que Deus está comigo todo o tempo. verdade, E aí eu sigo cantando, né? E eu gosto muito do hino que tem quantas bênçãos, né? Porque às vezes tem momentos que você parece que chegou ao fundo do poço. E aí você lembra que, né? Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Aí, cara, a gente levanta. Deu pra perceber que é irmã de Jean, né? Levanta, se a gente tá triste, se a gente tá chorando, É bom a gente demais. levanta porque a gente olha pra trás e vê o que Deus já fez. Não vai fazer por você agora, vai fazer muito Vai, mais. muito mais, muito mais. Paulo e Silas, humanamente falando, eles tinham motivos para estarem desanimados, mas como conhecedores do Deus vivo, muito mais eles tinham para glorificar, para exaltar a Deus. O relato continua dizendo que há um terremoto naquele momento, naquele local, as portas da prisão se abrem, houve-se possibilidade de que os presos fugissem. Após o terremoto, o carcereiro, né, sabendo da rigidez do Império Romano, diante de uma fuga em massa, com certeza ele sofreria a pior das mortes. O carcereiro está prestes a se suicidar quando Paulo diz: não, meu amigo, segura a onda aí, aguenta a bola, está todo mundo aqui dentro. E o negócio foi tão impactante, Ismael, Falou, tamo junto. que aquele camarada virou: cara, eu preciso desse Jesus na minha vida. Eu preciso ter essa Eu quero ter experiência. essa calma que esse cara tem. Né? Cara, você tá machucado, você tá arrebentado, você tá algemado. Todos os motivos pra Todo. resmungar, pra Mas reclamar. você tá glorificando, queridos. Tendo a oportunidade de fugir, né? Porque ali se abriu a cadeia, tinha varado, né? Resumindo, Dates, se nessa noite, meu amigo, você está sofrendo, ore e cante a Deus. Não deixe as Então dores. Louve, tá sofrendo, louve. O quê? Tá chorando, louve. Precisando, louve. Não importa, louve. Seu poder invade o céu. Amém. Tenha bom ânimo nessa noite, querido. Levante-se e caminhe. O maior é o Deus que está contigo. Estamos agora caminhando aí já para o finalzinho já do nosso bate-papo. Sofrimento pode destruir o orgulho e pode produzir paciência e humildade. Zaque, Deuteronômio fala um pouquinho sobre essa questão do orgulho, né, na vida do cristão, na vida do ser humano. Deuteronômio capítulo 8, de 1 a 5. O que diz ali pra gente, querido? Por favor. Abra sua Bíblia aí também. Deuteronômio 8, de 1 a 5. Fone ou física mesmo. Deuteronômio 8, de 1 a 5. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de
todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, e esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem te inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Interessante, né, Ismael? A gente lê um texto como esse, a gente vive numa sociedade onde os valores estão tão deturpados, invertidos. A gente vive, Luiz Fernando, numa sociedade onde, se um filho faz algo de errado, o pai vai em defesa do filho. Mas quando eu me volto para o pai da Bíblia, para o Deus da Bíblia, a gente vê, Josi, que ele é um Deus justo. E se ele entender que a provação na tua vida, ela pode produzir transformação, ela pode produzir salvação, não se iluda, meu amigo. Deus permite sim. Deuteronômio 8 fala sobre isso, né? Sobre a permissão de Deus em que o povo de Israel vagasse durante 40 anos no deserto com uma proposta de transformação, de mudança, de dependência. Josi, 2 Coríntios 12, 7 a 10, também fala sobre essa questão da soberba, do orgulho, da vaidade e o sofrimento como um instrumento de ensino, de correção. Isso. Aqui fala sobre Paulo, né? Paulo, ele era um apóstolo, um missionário, mas ele tinha um grande problema. A Bíblia não especifica o que é, mas era uma deficiência que ele tinha na vista. E aqui fala: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, olha que lindo, quando sou fraco é que sou forte. Quando eu sou fraco e estou na mão de Deus, gente, eu sou muito forte. Interessante, Josi, né? que Paulo era um líder religioso, um homem importante, vezes, né? Um servo de Deus, um cara excepcional. Mas isso não impediu que a provação sobreviesse à vida dele. E aqui você vê esse cara pedindo a Deus. Pediu, né? Pediu 3 vezes, orou, deve ter jejuado. Senhor, eu passo por um problema, a Bíblia não especifica qual o problema, há muitas especulações, mas a gente fica no que a Bíblia diz. Não importa qual fosse o problema de Paulo, era algo que o incomodava tremendamente. E a resposta de Deus para esse camarada, Camila, foi: a minha graça te basta, cara. Confia em mim, né? E Paulo, como alguém que tinha um relacionamento com Deus, ele entendeu que muito mais importante do que aquilo que ele vivia era aquilo que ele almejava dar. Se o que ele almejava ia além disso. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando nessa noite. Eu não sei se é o luto, se é a enfermidade, se é o desemprego, se é o divórcio, se é a depressão. Talvez você venha orando por um problema há tantos anos e pode ser que nessa noite a resposta de Jesus para mim e para você seja: minha graça te basta. Agora está em tuas mãos
o tipo de atitude que você vai tomar. Porque a provação, Luiz Fernando, na nossa vida, ela provoca 2 tipos de reação. Ou eu me afasto de Deus, ou eu me aproximo de Deus. No caso de Paulo, Ismael, ele se aproximou cada vez mais de Deus, a ponto de declarar, Josi, dizendo o seguinte: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor de Jesus. Não porque ele fosse um cara sádico, não. Mas é porque ele cria. Ele sabia em que ele cria. A ponto de Paulo declarar em uma outra ocasião: já não vivo eu, Cristo vive em mim. Como diz o Luiz aqui, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu acho que a Ellen White também disse: eu sei em quem tenho crido, né? Foi Ellen White que comentou? Jó declarou, né? Jó falou, mas que eu por tenho- fim se Por levantará. fim, se levantará já sobre a pensou? terra. Então, isso é confiança, é fé. Como você sentir prazer? Como que você vai sentir prazer num sofrimento, né, Jean? Como ele tá falando. Porque ele sabia. As varoas Que é cantando. poderoso pra guardar o meu tesouro até o fim chegar. Quarteto Geração 7. E por essas e outras que Paulo prosseguia, porque ele sabia em quem ele cria. Como nós somos rápidos, né, Isaac? Isaac está quietinho hoje. Como a gente é rápido em esquecer aquilo que Deus fez em nossa vida, Sempre olhar para trás, né? né? A gente, né, Luísa? Às vezes é 7 anos de fartura. Aí vem 7 anos de sofrimento e você, tudo aquilo que aconteceu naquela fartura, você esquece, você já acha que Deus não te ama, você já acha que Deus não existe, que, né, é um caos. E aí Paulo declara o seguinte: por isso, de boa vontade, ninguém o obrigava, Camila, ninguém o obrigava, era experiência, era relacionamento com Deus. Ele diz: de boa vontade, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Deus. Ele sabia que era unicamente por Jesus e através de Jesus. Nessa noite, convide Jesus para ser o Senhor de sua vida. Convide Ele aí para realmente promover, não curas, não milagres, mas a esperança, a certeza plena da salvação. Sabe por quê, queridos? Porque o sofrimento não te impede de entrar no reino dos céus. O Covid não te impede de entrar no reino dos céus. A morte não te impede de entrar no reino dos céus. Mas de acordo com Isaías 59, versículo 1 e 2, o teu pecado, o meu pecado sim, nos impede de nos aproximarmos de Deus. Então, muito mais importante do que sermos curados, muito mais importante do que sermos saciados financeiramente, fisicamente, é que eu e você, hoje, nessa noite, tenhamos os nossos pecados perdoados, lavados Amém. no sangue de Jesus Que a Cristo. gente seja revestido, né? Da armadura de Deus. Revestido, né? Revestido. E aí, Camila, dentro desse contexto de revestimento, pereré pão duro, o sofrimento diz para mim nessa noite, porque eu já passei por muita prova e passo. Desertos, misericórdia, né? Me lembro de eu deitado no chão da minha sala, olhando para o alto e falando: Senhor, toque minha vida, porque senão eu vou morrer. Se o Senhor não fizer algo agora, eu não aguento mais, eu vou morrer. Momento de desespero, aonde literalmente eu ouvi o diabo dizer: eu vou acabar com a tua vida, cara. Eu vou acabar com a tua vida, eu vou te matar. E ali eu clamando: Senhor, entra com providência, Senhor, tem misericórdia, Senhor. E o quarto aprendizado dessa noite, Camila, tem tudo a ver com o que eu estou declarando. Naquela noite, naquele dia, eu entendi de uma vez por todas que eu não estava sozinho. Amém. Porque existia ali Miguel, O o anjo protetor, o próprio Deus ali. E Guerreiro. dessa noite em diante eu nunca Protegendo mais, tudo. Camila, nunca mais ouvi, nunca mais senti a presença do inimigo com uma proposta de destruição na minha vida. Amém. Porque eu sei em quem eu creio. Então, você não está sozinho. Camila, vamos contextualizar aí. Campo de Dura,
o rei Nabucodonosor construiu uma estátua, aquela estátua, né, simbolizava ele, era só a cabeça, mas ele queria que tudo simbolizasse ele. Exatamente. Fez tudo de ouro. E aí teve um decreto, não foi? Qual o decreto, Camila? Para todos adorarem a ele, Ia né? tocar os instrumentos, E aí né? todo mundo pararem tudo e ir lá até a estátua e adorar a estátua. E você sabe que naquela época, quando um país vencia o outro país, acreditava-se que o Deus do país vencedor ele era mais poderoso do que o Deus do país perdedor. E Babilônia conquistou Israel, conquistou Judá. Já estava conquistando metade do mundo ali. Então, naquela multidão, naquele dia, Camila, tinha muitas pessoas que adoravam o Deus vivo. E aí, Luiz Fernando, toca seus instrumentos musicais. E aí? Decreto de morte. A poeira levanta. Quem não se prostrasse seria lançado. Na fornalha. E a idade? Meu amigo. Situação, hein? Tu pensa que a tua vida tá difícil? Difícil é isso. Gente, que pesado isso que você falou agora. Que pesado. Não só tinha só os 4 lá bonitinho, não. Tinha muita gente. Tinha muitos judeus lá. Tinha muitos adoradores de Deus lá. E para só 3 serem jogados na fornalha, é porque muitos adoradores de Deus naquele momento... E eu fico pensando, né, naqueles que conheciam Pesado, Deus verdadeiro, né? é tudo ajoelhado, aí quando olha, vê 3. É verdade, o instrumento tocou, Gente. os instrumentos tocaram, Pesado isso. a poeira se levantou, e quando a poeira baixou, naquele mar de gente prostrada, Luiz Fernando, percebeu-se que havia 3 camaradas, aos olhos dos homens, doidos, 3 loucos lá. loucos, Pra morrer, né? malucos, e agora imediatamente são levados à presença de Nabucodonosor. Houve ali uma discussão acalorada, né? E Nabucodonosor falou assim: olha, eu vou lançar vocês agora na fornalha ardente e eu quero ver que Deus me livrará, os livrará das minhas mãos. E agora há uma declaração, Camila, Daniel capítulo 3, para mim uma das declarações mais fantásticas contidas na Bíblia. Eu vou até pegar aqui, porque a gente tem que a palavra Eu de acho Deus que até quem antes fala. dessa parte aí, né, que eles falam, né, que eles podem até ser queimados. É mas isso se que eu vou Deus- ler. Tu tá a parte antes, né? Calma, tá atropelando. É cheio do spoiler. Só porque, né? Olha só, Josi, então para você aí, diante dessa contenda, versículo 16, Daniel 13, qual que foi a resposta desses camaradas? Eles foram ameaçados a serem mortos. 3, versículo 16, Daniel 3, versículo 16, o que diz lá? Maravilhoso. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó reis. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. A gente vai morrer, mas a gente não vai adorar. Se ele me salvar, tá de bom tamanho. Mas também se não... E a gente vê a fé, Andy, a fé implícita nessa declaração. Eles sabiam que Deus podia salvá-los, sabiam. Deus podia? Podia. Sim. Deus tem poder? Tem. Deus pode transformar a sua vida? Pode. Deus pode ressuscitar o teu morto? Pode. Deus pode abrir uma porta de emprego para você? Pode. Deus pode curar a enfermidade que você está sofrendo? Pode. Mas seja feita a vontade dele. Foi o que Sadraque, Mesaque e Abednego declarou. Falou assim: olha, Nabucodonosor, Deus pode nos livrar, mas se ele não quiser, porque é Deus quem sabe. Os planos de Deus, Camila, são sempre maiores e melhores do que O nosso. eu é que sei. Jeremias 29:11, os planos que tenho para você. Eu não sei qual é o plano de Deus para a minha vida Fora em meio a do essa nosso pandemia, entendimento. querido. Eu não sei. Mas eu sempre converso com o Ismael, eu tenho me exercitado, me esforçado para desenvolver fé. Porque se o plano de Deus for para que eu descanse, eu possa ter certeza plena da minha salvação, que esta é o principal. E Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo diante da morte, eles não temeram.
eles não deixaram de confiar em Deus. Eles colocaram nas mãos de Deus a vida. Fala, Vaso. Não, só ia comentar, será que aquilo que nós achamos que nós queremos no momento, que parece ser bom para nós, será que de fato é bom mesmo? Ou Deus está nos livrando de algo muito maior no futuro? Exatamente. Porque a gente não consegue ver o amanhã, né, Vaso? Por isso que a gente vive pela fé. E a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas que se espera. Ou seja, você não está vendo, mas você acredita que o que Deus está decidindo para você é o melhor. Deixa o Luiz falar, senão o Luiz, ele... Fala, Nando, manjo. Fala, Porque Luiz. assim, o papo tá tão bom que é bom ficar ouvindo também. Mas eu acho que é uma música que fala assim, se ele fala sim, é Deus. Se ele fala não, também é Deus. Né? Verdade. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Só tem cantores aqui, não dá não, viu, Jean? Essa live é live do louvor, irmão. E Não, e aí, é Camila? interessante, só um instantinho, que a oração do Pai Nosso fala que a gente pede, mas a gente tem que falar que é da vontade de Deus. De Deus, E né? aceitar a Seja feita a sua vontade de vossa Deus vontade. na nossa vida. Nem sempre, eu nunca sei o que é melhor para minha vida. É igual minhas filhas, Quase quando elas me sempre, pedem né, as nós sabemos coisas. que Muitas vezes eu não dou, porque eu sei que aquilo não é melhor para ela. Se eu que sou um ser humano, faço isso a Deus. É verdade, né? Isso significa o quê, Camila? Que você pode pedir, você deve clamar, você deve pedir, mas no final você nunca pode esquecer de dizer: todavia seja feita A tua a tua vontade. Foi que esses Sadraque, três fizeram, né? Mesaque e Abednego. Agora foi dada a ordem para que esses camaradas fossem lançados na fornalha. O lance foi tão doido que, desprezando todo e qualquer procedimento de segurança, o versículo 22 diz que os soldados que levaram eles até a fornalha ardente, devido Aumentaram o calor, né? a fornalha ter sido aumentado sete vezes mais, eles não aguentaram o calor e caíram como mortos. Foi lançado na fornalha de chapéu, Sadraque, Mesaque e Abednego, uma roupa bacana, bonita, tal. De repente, Ismael, diz que em meio àquela confusão lá, quando o rei olhou para dentro da fornalha, Ei! Que matemática é essa? hello! Que matemática maluca é essa? E eles foram lançados, Ismael, foram lançados amarrados. Eles foram jogados, eles devem ter caído ao chão. Qual que é o relato da Bíblia das pessoas que jogaram vaso? Já que você está falando disso. Caíram como mortos, Caíram caíram como mortos, né? O calor. Mas quando o rei olhou, já não tinha mais homens amarrados. Já não tinham mais homens caídos. Mas tinham homens, quem sabe, fazendo um Sapatinhos de coraçãozinho, fogo. né? Quantos homens tinha? Sapatinhos de... Eles estavam andando lá dentro. E aí, Nando Manchas, o rei falou: nós não lançamos dentro do fogo 3 camaradas? E o pessoal respondeu no versículo 24: sim. Mas o rei falou, versículo 25: eu, porém, vejo 4 homens soltos, Amém, louvado que seja andam Deus. passeando dentro do fogo e nenhum dano sofrem. E agora, pasme você. Passeando, E né? a distância Já. dessa fornalha, que essa fornalha não estava ali boa, pertinho do já. rei. Boa! De boa. Tava Né? de boa. Fornalha Pegando um tava bronze aqui. distante. Deixa eu pegar no bronze. Você vai concluir esse pensamento, mas eu vou ler um comentário do Regis sobre isso. Por favor. Sobre esse contexto aqui Que você o tá falando Barão agora. falou, Olha fala só. aí. O próprio Deus havia prometido que quando passar pelas águas eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem chama arderá em ti. Então enviou o Senhor para estar com eles. Oh, glória! Olha. irmão. Oh, Deus poderoso, né? Pega essa promessa aí, Vaso. E aí, Nabucodonosor reconheceu a presença do próprio Deus. Acho que tinha uma aparência, né? Eu não sei qual, Filho de Deus. Apesar que depois disso, se ele não reconhecesse também, não? Olha, eu não sei qual fornalha que você está enfrentando hoje na sua vida. Mas a despeito da temperatura, a despeito do excesso de sofrimento que ela possa estar te causando, você não está sozinho.
Amém. Você não precisa estar sozinho. Existe um Deus que prometeu estar com você todos os dias. Creia nisso, Paloma. Até a consumação dos séculos. Glória a Deus por isso. Camila. Oi. Hoje estamos vivendo em um mundo assolado por uma peste. E aí, Camila? E o nosso inimigo é implacável e impiedoso, né? Por isso devemos ser sóbrios e vigilantes em todas as circunstâncias da vida. Interessante, Camila, que apesar da promessa, da certeza da promessa, do cuidado, da proteção, da bênção de Deus, não existe fórmula mágica. É preciso a resposta do humano em relação à dádiva do divino. E a Camila diz que nós temos que ser sóbrios e vigilantes. Ou seja, Dates, esforça-te que eu te ajudarei. Você vê como que é aquela... o diabo, ele tá, né? Querendo... Se você... Tudo bem, mas eu estou aqui firmado na palavra. Estou aqui, ó. Revestido da... Gente, se tiver uma brecha... Teve uma brechinha... Já era. Então, é vigiar. Vigiar, né? E nós e toda a sociedade, né, Camila? Nós, toda a sociedade, precisamos aprender que o foco das nossas vidas deve ser buscar a Deus. Fala pro nosso amigo ali, Camila. Profetiza na vida dele, testemunha, chicote estala mesmo. Sabe por quê, queridos? A gente está vivendo um momento caótico e eu vejo pessoas colocando a sua confiança em cima de homens, em cima de medicamentos, em cima de circunstâncias. Meu amigo, todas essas coisas têm o seu contexto, é claro, tem a sua importância, mas a tua fé tem que estar fundamentada na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo e ponto. Porque só Ele pode dar solução para esse mundo. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, é isso. A gente está vivendo num mundo que a nossa geração, acho que quem está aqui presente nunca passou tanta coisa terrível como nós estamos passando hoje. Um mundo sem esperança, um mundo em crise, o caos, maldade desenfreada. E você, o que você está fazendo para isso? Qual que é o seu papel em meio a tudo isso? Será que se algo assolar a sua casa, você essa noite, como que você vai estar perante Deus? Pesado como que vai estar a sua isso, vida verdade, perante né? Deus? Será que se apontarem para você, se você for Sadraque, Mesaque e Abednego, se fizeram uma proposta dessas, ou você se ajoelha ou morre, você vai se ajoelhar? Que lado que você vai estar, né? O que você vai fazer? Então, é muito sério, é algo de vida ou morte. O que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. Está escrito na Bíblia. O pecado é a transgressão da lei. Então, é extremamente importante a Bíblia na nossa vida. Você quer ouvir a palavra? Você quer ouvir Deus falando com você? Lê a Bíblia. Não tem outra forma de ouvir a palavra, de ouvir a voz de Deus se você não abrir a Bíblia. Essa é a principal, né? Não tem. Porque assim... Pessoas podem falar com você através de Deus, mas se eles estão sendo usados por Deus, é porque eles vieram a Bíblia. Eles foram batizados diariamente pelo Espírito Santo. E é isso que a gente deve buscar todos os dias. Buscar a presença de Deus. Buscar o batismo do Espírito Santo diário. Os discípulos, eles só entenderam a missão. Jesus aqui na Terra, quando Jesus falou assim, olha... Agora eu dou o Espírito Santo para vocês, para que vocês entendam as Escrituras, porque nem eles entendiam o que Isaías estava falando lá, que Jesus ia sofrer. Nem eles entendiam. Só entenderam quando Jesus falou, agora entendam. Então... Passaram tudo, né? Então seja inteligente. Nós temos que viver com a mente renovada, a renovação da mente. Não viva só... buscando só esse momento aqui, né? Momento de agora. Não. Eu até, Camila, perguntei pro Jean esses dias, comentando com ele, né? Pra que você quer que a pandemia acabe agora? Você quer que ela acabe churrasco? Pra você ir na igreja, você ter mais tempo pra evangelizar mais as pessoas, você ter mais tempo pra comunhão, de repente passar mais tempo no horto, sei lá onde que é. Ismael, Peraí,
Pra que você quer? Ou você quer que a pandemia passe para você voltar para as baladas? Para você voltar de novo a ter sua vidinha? Pra você começar a viver a aglomeração? E tá abandonando a Deus por completo. Qual é o objetivo que você tem hoje que a pandemia acabe? Porque é uma coisa que tá assolando a humanidade, mas qual é o propósito de Deus neste momento em estar permitindo que tantas vidas sejam ceifadas? Porque a vida está em Deus e Deus tem permitido. Porque se Deus não quiser que você viva, Ele não vai querer mais. Pronto. Agora, qual é o propósito de tudo isso? É aí onde a gente tem que se apegar, né, Jean? Qual é o propósito? Para que eu quero que acabe? Né? Bom, a Bíblia fala que nós somos a luz do mundo. Será que se a minha luz se apagar hoje, a luz do Isaac vai estar acesa porque eu fui uma luz na vida dele? A luz do Isaac, a luz do Jean? Será que se minha chama apagou, sei lá, posso ter inflamado eles antes, eles vão continuar queimando? Se eu for igual aquela figueira seca que não produz fruto, então que eu já caia dura. Qual o legado que você vai deixar se você for hoje? E é justamente por isso, Camila, para a gente finalizar, quero deixar com você aqui, pedir para o Isaac. Isaac falou um pouquinho hoje, 2 Coríntios 4, Isaac. 2 Coríntios 4, é tu mesmo, Isaac. De 8 a 10, 2 Coríntios 4, de 8 a 10. E o Fernando, 2 Coríntios 4, 16 a 18. Só para a gente finalizar, eu gostaria que você anote esse texto no seu caderno, na sua Bíblia. É isso que deve pontuar a minha vida, a sua vida como são. 2 Coríntios 4, 8 a 10 e 16 a 18. Isaac, 10, por favor. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Percebe? Ser cristão é ser angustiado, sim. É ser atribulado, não angustiado. Perplexo, mas não desesperado. Perseguido, mas desamparado. Abatido, mas não destruído. É isso. Esperança, fé, sabendo que nós estamos aqui de passagem, que o nosso mundo não é aqui. Fernando, 16 a 18, versículo do capítulo 4, 2 Coríntios, o que diz lá? Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Camila, esse é o segredo, né? Esse é o segredo, né, Josi? Não se atente naquilo que você vê. Sábado nós estávamos num velório e eu percebi que o caixão não tem gaveta. Dinheiro, joias, os likes ficam tudo por aqui. E é por isso que Paulo fala, Jean, não se atente nas coisas que você vê, mas sim nasquelas que você não vê. Ou seja, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração que Deus tem preparado para você nessa noite, querido. Nós estamos aqui de passagem. E aí Paulo diz, porquanto as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. Porque Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Já não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais morte, porque as primeiras coisas serão passadas. E essa é a esperança, e essa é a palavra que Geração 7 quer deixar para você nessa noite. Por mais difícil que esteja o seu momento, maior é o Deus que está contigo. Não há distância que você tenha percorrido que a graça, o amor, o perdão, a restauração de Jesus Cristo não possa alcançar. Nós estamos aqui hoje, queridos, mas a gente vive um momento em que o amanhã não existe. Em que o amanhã não existe.
A gente tem histórias aqui de 4 horas, uma pessoa manda uma mensagem, convida, 4 horas depois chega a notícia que essa pessoa descansou. Então, o amanhã não existe. Então, eu quero aproveitar o meu presente hoje para dizer para você que Jesus está voltando. Eu quero aproveitar o meu presente hoje para dizer para você que você precisa mudar de vida, que você precisa deixar de lado tudo aquilo que te impede para alcançar a salvação. Tudo aquilo que você está trazendo no seu coração, na sua vida, que não procedem de Deus, que em nome de Jesus Cristo você possa se libertar, possa se repreender, possa mudar, a fim de que o novo possa ser uma realidade na sua vida. E aí, Camila Mimbate? Olha, a gente tá num clima assim, não é pesado, cara. Sobrenatural. Tem que ser. Gente, vamos sorrir aí, Vai lá, Bárbara. Quem tá aí, Bárbara? porque isso é muito bom que a gente tá falando. Isso aqui é mensagem de esperança. Mensagem de esperança, não é pra você ficar triste aí não, cara. Não. Se levanta, louva a Deus. Paulo ensina. É uma reflexão, pra você sair daqui. Reflita, mas louve a Deus, porque Deus, se você louvar agora a Deus, Deus pode operar um milagre na sua vida, assim como operou na vida daquele carcereiro, na vida dos meninos lá dentro da fornalha. Ele pode operar na minha vida. Então louve a Deus, glorifica. Olha só, eu vou ler os comentários do pessoal aqui. A Helena Rocha, ela disse que mensagem maravilhosa. Então nós vamos fazer então uma oração, já pode ser? Isso. E aí a gente encerra, e aí a gente comenta aqui o pessoal aqui. Tem a Camila Ferreira, que eu acho que trabalha com você lá, não sei. Apareceu com da Enel, não sei, então deve ser conhecido sua aí. E tem muita gente que está participando e comentando aqui. Então a gente vai fazer uma oração para não sair desse clima espiritual bacana. E aí eu vou falar da galera que tá aqui. Né, Josi? Moça de vermelho, que tá todo mundo aqui falando que é sua fã. O Fernando vai orar pra gente, tá? Onde quer que você esteja, vendo possibilidades, feche seus olhos, né? Se você está longe desse propósito que Deus espera para sua vida, esse é o momento de você contar para Jesus. Não se envergonhe, Ele conhece o seu coração, Ele criou você. Abre o teu coração, rasga o seu coração de forma simbólica, para que o novo de Cristo possa ser uma realidade na sua vida, na vida da sua família. Querido e bondoso Deus, mais uma vez eu te agradeço por podermos estar aqui, levando a sua palavra adiante, fazendo com que todos esses corações aflitos que estão em sofrimento hoje, eu peço, Senhor, que coloque seus anjos em volta dessas pessoas, que eles acampem nos lares dessas pessoas, Senhor, que acalme esses corações, que façam com que essas pessoas enxerguem que o Senhor é a salvação. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que para chegar até Deus, dependemos do Senhor Jesus. Amém, Jesus, é verdade. Então, por favor, Jesus, esteja sempre com a gente. Eu sempre acreditei, Jesus, que o Senhor é justo. Amém, E o Senhor nunca vai colocar um obstáculo, um sofrimento que a gente não possa superar. verdade. Então, acreditando na sua justiça, eu sigo em frente. E eu tenho fé que nós chegaremos juntos à salvação e estaremos um dia todos nós reunidos. Aleluia, Jesus, amém. Muito obrigado por tudo, Senhor. Peço agora que fiquem nos lares de cada um e que sempre esteja conosco e proteja a nossa volta para casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E aí, Varão? E essa musiquinha, conhece? Quem é da live já sabe que essa musiquinha é a musiquinha do final, do tchau. A vontade mesmo, Jé, da gente ficar falando, batendo papo aqui, porque é gostoso, é prazeroso, a gente quer falar da salvação. E é algo muito sério, como a Camila disse. Não é brincadeira, a sua salvação tem jogo. Cada um faz a sua escolha. A gente sempre fala aqui que a escolha está nas suas mãos. A gente não pode obrigar que você aceite algo que você não quer. Mas o que Deus quer é salvar a sua vida, a minha vida. E o nosso trabalho, a nossa missão aqui é te alertar, é te falar do amor, é te falar da esperança, é te falar que existe um Deus que se importa com você, que se importa com as suas angústias, com tudo que você está passando, e Ele quer te salvar. Que bom que você esteve aqui com a gente. Estamos chegando no final dessa live maravilhosa. Domingo que vem nós estaremos aqui. Nós queremos migrar para o Facebook, ou melhor, para o YouTube.
YouTube também, para que outras pessoas que não entram no Facebook tenham acesso. Detalhe, Provavelmente olha, vamos fazer um teste e jogar o link aqui na página da igreja e também. detalhe, pra gente conseguir ter um nome corretinho, Geração 7, a gente precisa de vocês inscritos na página. A gente precisa pelo menos de 100 pessoas pra gente conseguir ter um nome lá. Então depois nós vamos jogar um link lá Então a gente precisa de vocês. aqui na página para o pessoal já começar a curtir. Viu, Rosinalva? Você que é super fã, que eu tô vendo que tá aparecendo aqui, super fã, Rosinalva, tá sempre com a gente. Bom, então, já rapidamente mandando um abraço aqui pra Rosinalva, que tá com a gente, Helena Rocha, a Camila Ferro, não Ferreira, eu falei errado, né, Jean? Camila amigo Ferro. Camilinho, um beijo Amigo. grande, querido. Tá aqui Amiga acompanhando Helena com a gente Rocha também. É uma amiga que trabalhou comigo lá em São Paulo, na escola de Adventista. É mesmo? Grande Beijão, abraço. viu, Helena? Helena Rocha, que legal. Ela falou que mensagem maravilhosa. Eu tô feliz que você tá aqui com a gente, viu, Helena? Volte mais vezes, inclusive no domingo agora. Agora, né? Às 20 Domingo horas, agora. né? O Rosimário, que é o Regis, que fez muitos comentários maravilhosos aqui. Fez falta aqui, gosto muito dos comentários dele. É muito bom. O Luiz também, Carlos, comentou bastante coisa aqui. Depois você pode ler e acompanhar. A Nedir Carvalho. Que estudo maravilhoso. Obrigado a vocês. E ela tá agradecendo aqui porque tocou fundo ao coração dela também. Amém, Né? amém. Então que bom. A Cibele também tá aqui, a filha da irmã. Deu um branco aqui agora. Da Rosana. A Rosana, a Cibele, filha da Rosana. Ela falou bem assim: como eu amo a musicalidade dessa igreja, desse povo. Inclusive, Um Josi, abraço, Sibeli. é verdade, quando ela falou isso aí me tocou no coração o seguinte, Josi. A gente faz tudo ao vivo aqui. Então eu vou desafiar você, dona Josi, que está ali, ó. Olha só, gente, essa mulher toca um Lá piano. vem bomba. Então eu vou desafiar você, viu, Jean? Um dia a gente trazer o piano aqui, fazer um momento de louvor ao vivo, todo mundo cantando umas 3, 4 músicas e depois a gente faz um bate-papo. Não. Topa, Tu não? faz uma live só de música, pelo amor de Deus. O tema pode ser sobre música, a importância do Promessas, louvor, né? promessas. Ué, eu topo. Promessas. Vamos fazer um negócio diferente? E você quer ver essa live aí? Comenta aí, marca a gente aí, comenta aí que você tá afim dessa live também sobre louvor. Geração 7, o Zac jogou o link aqui, olha só. Geração 7, que é rádio Geração 7. Era rádio antes, e agora é só live, né? Era rádio, Depois a gente vai né? mudar. Isso, porque a gente começou como uma rádio online. Tá bom? O Isaac jogou aqui nos comentários o link do nosso Facebook. A gente vai migrar pra lá pra poder sair no Facebook, no YouTube, tá bom? E a gente vai ajustando os detalhes. Bom, deixa eu ver quem mais tá aqui, Jean. Aqui entrou a Maria Tereza Carvalho Cavalcante, também comentou aqui bastante, participou. Deixa eu ver quem mais aqui, tem muita gente. Deixa eu ver, Jean, peraí, que o pessoal comenta várias vezes. Outra pessoa que entrou aqui, o Pedro fala aqui, Isaac. É Santana, é Santana, é Santana. Santana. É porque é separadinho aqui, mas um abraço pro Pedro Santana, que comentou aqui também com a gente e participou. O Emerson Silva também, amém, glória a Deus, ele comentou aqui, que bom que você esteve aqui, Emerson. Quem mais que tá aqui com a gente? A Andrena tá ali, o José Vieira tá aqui também, comentou, participou aqui. Que bom que você participou aqui também, José Vieira, volte mais vezes. Raquel de Souza Ventura. Jean, é muita gente, Jean. A gente Amém, vai até por isso, perdendo glória a aqui. Deus por isso. Quem mais, Isaac? Bom, se eu não falei alguém, tem também na página de vocês aí também. Tem aqui pessoas que participaram aqui. Tem na do Jean também. Tem na do Luiz também. Tem na da Josi que compartilhou. E vocês que esteve com a gente, que está participando aí, assistindo no Facebook, né? de qualquer pessoa. Compartilhe, obrigado pela sua presença aqui com a gente. A gente volta domingo, se Deus quiser. Com você, Jean, para encerrar aí. Isaac, domingo, 20 horas. Qual o tema, meu amigo? Tu esqueceu o tema, Isaac? Misericórdia, Eu Isaac. esqueci já, Orão. A origem do mal. Do mal. Ele vive né? falando assim, o Jean me pergunta as coisas assim, eu não tô prestando atenção, aí de repente, pá! Assim como... Eu vou defender o Isaac. Na verdade, quando você fala, às vezes a gente tá com a cabeça aqui, montando os equipamentos, fazendo com ele pra cá, ele fala, a gente não tá entendendo nada, mas tudo bem, vai. Não, e assim, quando eles chegam em casa, eles assistem. Sério. Pra ver o que Não tá é, de errado pra gente melhorar, tudo bem. Umas 3, 4 vezes. Sério, gente. Então depois eles sabem o assunto de cabo a rabo. não é fácil, né? Mas a proposta é justamente criar um clima aonde você se identifique conosco, porque a sua luta também é a minha luta, a sua dificuldade também é a minha dificuldade. Pode ser situações diferentes, mas assim como você está provado, eu também estou provado. Assim como você enfrenta sofrimentos, nós também enfrentamos. Amém. Então,
Há um pensamento de que as trevas é a ausência da luz e o mal é a ausência do bem. Camila, houve um momento no céu que por um momento alguém se permitiu ficar longe do bem e consequentemente o mal no céu. Se você quer saber quem foi e como foi, domingo agora, dia 11, às 20 horas. Ah, eu quero saber. Só esse detalhe final aqui. A Rosinalva disse que está aprovadíssimo o nosso encontro aí de louvor. Maravilha. A Lília disse que quer ouvir um dueto com a Josi. Olha só, Camila e hein? Josi. A Lília comentou aqui. E só uma coisa. O Rodrigo Silva. Segura aí, ó, mulheres. O Rodrigo Silva também tá aqui. Um programa bacana. Muito bom. Deus seja louvado, Vaso. Grande você, feliz sábado. Geração E até 7. domingo. Valeu, gente. 7, tchau. Varoinha, vem cá, Varoinha. Você não deu um alô pro pessoal. Gente, verdade. Tchau, pelo menos. Andreina ali. Andreina faz parte do Ministério Vai lá, Alice. do compartilhamento, do Ministério da O que Comunicação. pra eu falar, Vaso? Feliz sábado, pessoal. Feliz sábado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, viu? Amém. Bem. Só festa. Abraço. Ô, Rosinalva. Canta aqui pra tia. Rosinalva, a Andreina tá com a sobrancelha aqui feita, que tá um espetáculo, hein? Um poder. Depois que casou, já é só bênção. Olha aí, ó. Tchau, gente. Esse pessoal canta demais, Jean. Valeu, tchau.